mais uma vez. Agora em binário. 10 em binário. Como é classe A, característica primeiro bit 0. Então, 128, 0, 64, 0, 32, 0, 16, 0, 8 é menor que 10, então a gente bota 1 aqui. 8 mais 4, 2 não dá, 0. 4, 2, 8 mais 2, 10, já deu, 0. 65, 0 no 128. 64, 1. Então, para 64 para 65, 1. Então, a gente zera tudo. A gente sabe que o 1 é o último bit, que é 2 elevado a 0. 1. 100. Primeiro bit da classe A, característica 0. 64. 1. Próximo 32. 64 mais 32 dá 96 para 100, 4. Então, 0 no 2 é 16, 0, 0 no 8 e 1 no 4, que é 2 elevado a 2, 4. 0, 0. 20. 20. 20 é 16 mais 4, então 128, 0, 32, 0, 16, 0, 128, 0, 64, 0, 32, 0, 16, 1, 8, 0, 4, 1, 2 elevado a 2 dá 2, 0, 2 elevado a 0 dá 1. Beleza, então fechou. Então, mais uma vez, tudo isso aqui representa, isso aqui é o endereço, a parte de host, classe B, 172. Então, característica da classe B, os dois primeiros octetos 1 e 0, então 1, 128. 0 aqui dá 192, aí já iria com a classe C, que a característica de uma classe C é 1, 1, 0. Então, classe B sempre, o segundo bit é zerado e o primeiro é 1. Então, 128 mais 0. Bom, aqui é 32. 128 mais 32 dá 160. 160 para 172, 12. 12 é 8 mais 4. Então, começando, a gente tem 128. 64 não dá. 32, beleza. 16. Então, 8, 4. Então, fechou o 172. O resto tudo zero. 16. Bom, 16, bom, tá fácil. 2 elevado a 4. É o quinto bit, 1, 0, 1. O quinto bit, 1, 2, 3, 4, 5. Quinto bit, 1. Que dá 16, ou seja, 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 5, 32. E 2 elevado a 4, 16. Então não precisa converter mais nada, completa tudo com 0. 200. 200, vamos lá. 200 é maior que 192, então 200 é 192 mais 8, então 128 mais 64 dá 192, para 200, 8. Então 64, 32, 16, 8. Fechou bem aqui. 1 é 2 elevado a 0, ou seja, é o primeiro bit. 1. Fechou tudo, 1. Classe B, os dois primeiros octetos representam rede, endereço de rede, e aqui host. Ou seja, a rede 172 é fixa, é uma rede da classe B, e 200.1, 200.2, 0.1, 100.2, tudo são endereços dessa rede aqui, da rede 172.16. Isso aqui pode variar o quanto quiser, 1 aqui no terceiro octeto, 100, tudo isso aqui são endereços dessa rede, assim como na classe A. O endereço 10 é o endereço da rede A rede 10, e tudo isso aqui pode mudar, são hosts distintos que
pode ter essa rede. Bom, classe C, último exemplo de conversão, 200. Bom, classe C, ó, característica dos primeiros 3 bits do octeto, 110. Então, 128, 192, 192 para 201 são 11, ou seja, 11 é 8. É 8, 11, 200, é 9, 192, 201 menos 192 é 9, então seria 8 e 9 é 8 mais 1, então primeiro bit 0, respondente 1, 2, 0, aqui 4, 0, 8, 1 e os dois primeiros, 50. Bom, 128 é maior que 50, 0, 64 é maior que 50, 0, pô, 32 pode. 32 mais 16, 32 mais 16, 38, 48. 48 para 52, então 2 elevado a 1, segundo bit. 170. Bom, 128, aqui a gente já sabe que se botar 1 aqui dá 192. Aqui 32, 128 dá 160. 160 para 170 dá 10. 10 é 8 mais 2. Então, o 16 fica zerado. O 8 leva 1. 4 leva 0. O 2, 1. E o 0, 0. 66. 66 é 64 mais 2. Então, 128, 0. 64. Zera tudo aqui. E 1. Aí, mais uma vez, a rede 201.50.170 é um endereço de rede. Ou seja, aqui eu só posso ter variações de 0 a 254. 255. Bom, número de redes e hosts. A classe A possui endereço suficiente para endereçar 17 redes diferentes. Ou seja, na classe A eu tenho como característica que o primeiro octeto da rede, que tem 8 bits, é na classe A. O primeiro octeto representa a rede, beleza. Porém, a classe A ela tem uma característica de que o primeiro bit do primeiro octeto é 0, ou seja, eu só posso variar os próximos 7 bits, ou seja, por isso que eu tenho 2 a 7 redes diferentes. Ou seja, ó professor, mas são 8 bits que um octeto não tem, então a classe A, os 8 bits do endereço do primeiro octeto é a quantidade de rede que eu tenho, então 2 elevado a 8. Não, porque a classe A ela tem uma regra aqui, o primeiro bit do primeiro octeto é 0, então só sobram, ele é 0 fixo, só sobram 7 bits para a gente variar, para a gente fazer combinações. Então, 2 elevado a 7 redes diferentes. Quantos hosts? É o que sobra. Então, eu tenho aqui 3 octetos. 3 vezes 8, 24. Porém, 2 elevado a 24. Porém, eu tenho que tirar 2 hosts, certo? Por quê? Porque é um endereço de endereços válidos, certo? 2 elevado a 24 menos 2, que é 2 elevado a n, menos 2, que é justamente 2 elevado à quantidade de bits reservado para a porção de host, menos 2, porque eu tenho que remover o endereço de rede, que é o 0, e o endereço de broadcast, que é o 255. Então, eu tenho 2 elevado a 24. A classe B, ela vai
Quantas redes a gente tem na classe B? De cara você poderia dizer, não, professor, classe B, os dois primeiros octetos representam uma porção de rede. Então, eu teria que ter 2 elevado a 16. Não, por quê? A classe B ela tem a característica de os dois primeiros bits, 1 e 0, serem fixos. Então, só sobram 6 bits do primeiro octeto, mais 8 bits do segundo octeto, ou seja, 6 mais 8, 14 bits para eu poder fazer minhas combinações. Então, são 2 elevado a 14 redes diferentes. Quantos hosts? O que sobrou? 8. Aqui eu tenho 4 bits, mais 4 bits, para fazer minhas combinações. Aí 2 elevado a 16, aliás, 8 bits mais 8 é 16. Aí 2 elevado a 16 menos 2. Por que menos 2? Porque eu sempre tenho que tirar o endereço de rede e o endereço de broadcast. Bom, a classe C, ela possui endereço suficiente para endereçar quanto? Classe C, são 3 octetos reservados para a rede, ou seja, 3 vezes 8, 24. Só que eu tenho os 3 primeiros bits fixos em 1, 1, 0. Então só me sobram 24 menos 3 para fazer combinações. Então quantas redes diferentes eu posso ter na classe C? 2 elevado a 21. Quantos hosts? 2 elevado a 8 menos 2, ou seja, eu tenho que tirar o 201.50.170.0, que é o endereço de rede, e o 201.50.170.255, que é o broadcast. E isto nos dá 254 hosts, certo? Vamos dissecar aqui o endereço IP. 172.16.32.100. Bom, primeira coisa, que classe é esse endereço? Aí você volta para a nossa tabelinha aqui. Bom, classe A de 0 a 127, classe B de 128 a 191, classe C de 192 a 223. Bom, esse endereço é menor que 128? Não. É maior que 192? Não, 172. Então ele é um classe B. O endereço de rede é 172.16.0.0. Ou seja, o endereço de rede é o endereço onde os bits que representam o host está tudo zerado. O endereço de broadcast é o endereço onde os bits a parte que representa host está tudo 1, ou seja, 255.255. Qual o primeiro endereço válido dessa rede? 172.16.0.1. O último endereço, 172.16.255.254, porque a gente tira o endereço de rede e o endereço de broadcast. Quantidade de bits reservado para a rede: 16, 8 e 8. Bits reservado para host: 16, 8 e 8. Quantidade de redes: 2 elevado a 16 menos a quantidade de bit fixo. Está aqui, essa quantidade de rede. Quantidade de host: 2 elevado a 16 menos 2. Você tira o primeiro e o último. Máscara de rede: ela é utilizada para definir a rede a qual pertence o computador. Bom, em outras palavras, cada classe tem sua máscara padrão. A classe A é o bit que representa a parte que representa a rede, ela tem 255. O resto que representa host é 0. Classe B, a parte da que recebe a rede é 255 e o que representa a host é 0. Classe C, o que representa a rede é 255 e o que representa a host é 0. Ou seja, a parte que representa host do endereço sempre recebe 0, 0, 0. Ok?